Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Em que estávamos no vídeo anterior conversando sobre o tema Apoie o Reino de Deus agora, Então vamos iniciar mais uma leitura e darmos sequência no que estávamos conversando no vídeo anterior, tá bom? Espero que com todos vocês esteja bem nesse dia de sábado, Em que se comemora o dia 7 de setembro, Muitos de vocês estão neste momento em suas casas, com suas famílias. Alguns estarão às vezes trabalhando, Porque vivemos em um país capitalista e temos que trabalhar, né? Para o nosso sustento, não é verdade? Mesmo que hoje seja o sétimo dia, O dia em que Deus nos concedeu para descansarmos, Que foi o dia que Ele descansou após ter feito, Criado a terra, Em 6 dias, E no dia de sábado, que consideramos o sétimo dia, Ele veio a descansar. Então devemos guardar o sábado, Só que como vivemos num país capitalista, em que existem leis, criadas pelo homem, muitas das vezes acabam nos obrigando a ter que trabalhar, E eu tenho certeza que nosso Senhor Jesus Cristo entende isso e sabe que muitas vezes não é feito as coisas pela nossa vontade, e sim que somos obrigados, Enquanto não vier o dia do arrebatamento, O dia em que todos nós seremos recolhidos, para a morada eterna, a gente vai ter que, por muitas vezes, sermos obrigados a cometer algo aqui na Terra, Neste mundo capitalista, neste mundo doente pela ganância, Então, meus irmãos, continuando a leitura, espero que Jesus Cristo esteja presente no lar de vocês, neste momento de leitura, e derramando sobre todos nós o conhecimento e a sabedoria para que venhamos a entender, o que vamos falar, não é verdade? Então, no vídeo anterior, eu parei neste tópico, Mas Jesus prometeu que aqueles que apoiam o reino de Deus sempre vão ter o necessário para viver e ainda vão ser recompensados com muitas bênçãos no futuro. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, Se vocês estiverem aí com a de vocês, vocês podem estar acompanhando em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Que disse assim, Persiste, pois, em buscar primeiro o reino e a justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, devemos primeiro de tudo buscarmos o reino de Deus e a justiça. Do restante, tudo nos será acrescentado.
Jesus Cristo, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe do que nós precisamos, né? Acima de tudo, por vivermos em um mundo dominado pelo inimigo, né? Pelo pecado, né? Então nos diz que vamos nos apegar primeiro aos mandamentos, às leis de Deus, né? Respeitá-las e seguir ela fielmente, né? Para que venhamos ter a bênçãos, né? A misericórdia que vem dos céus, né? Os discípulos de Jesus buscaram o reino e a justiça de Deus, mas eles não viram o fim dos problemas e do sofrimento durante a vida deles. Então vocês veem, meus irmãos, naquela época, né, os discípulos, né, mesmo seguindo à risca os mandamentos, né, as leis de Deus, mesmo assim eles tiveram sofrimentos, eles não viram se acabar o sofrimento. Eles tiveram suas provações, eles tiveram suas cargas, né, emocionais, dentre muitas outras coisas que todos os dias vêm nos abalar, né? Só que eles se manteram firmes. Por quê? Porque eles tinham a fé e a certeza de que se eles fizessem o que o Criador pediu, né, o que o Criador ordenasse, eles seriam recompensados. Então, como disse no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, para que venhamos primeiro buscar o reino de Deus, o que é correto. Do restante, mais nada nos faltará. Então, a luta, a busca pela salvação, a busca pelo direito de vida eterna, ela não é fácil. Ela não vai ser algo assim tão fácil como achamos que vai ser. Ela tem um preço muito alto. E somente os justos de coração, os fiéis a Deus, é que vão herdar isso. Por isso que devemos lutar, batalhar para que venhamos a seguir o máximo possível. Não vou dizer que vamos ser perfeitos. Perfeitos era somente o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Do restante, mais ninguém é perfeito aqui na terra. Então nós temos que nos esforçar e buscar o máximo possível obedecer e seguir aos mandamentos de Deus, para que venhamos estar mais próximos e ter mais a chance de sermos salvos, né? O pior é se não buscarmos, o pior é se não respeitarmos. Aí estamos entregues totalmente à morte eterna. E continuando, mesmo assim eles foram protegidos. Como? Então você vê, meus irmãos, mesmo eles seguindo, né, todos os mandamentos, respeitando, sendo fiel ao reino de Deus, né, eles sofreram, né? Mas mesmo assim eles foram protegidos. Como? Eles seguiam as leis juntas de Deus, eles seguiam as leis justas de Deus. E por isso eles evitaram muitos dos problemas que as pessoas tinham quando não obedeciam a Deus, né? Então, se você que segue o máximo possível os mandamentos, as leis de Deus, você muitas vezes, eu, você, todos nós, né? Achamos que não vamos dar conta. Achamos que o fardo está pesado, que está difícil. Imagine aquele que não segue. Muitos de nós que não seguimos, quando vem uma provação, automaticamente na primeira provação que vem, a pessoa já cai. A pessoa já é humilhada, ela já se dá por derrotada. Agora, quando nós seguimos a Deus,
Quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus e pedimos em oração que Ele interceda sobre nós, os problemas virão, sim, virão, todos os dias, mas nós teremos forças derramadas dos céus através de Deus e conseguiremos todas as batalhas vencermos. Então vai ser diferente daquele que não crê. Vai ser diferente. Por quê? Porque nós estaremos tendo a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre vai estar ao nosso lado. Então é diferente do que as pessoas pensam, né, sobre nós, do que as pessoas acreditam, né, sobre nós. O que manda é cada um de nós exercermos a nossa fé. Só cada um de nós, só eu, só você, sabe o poder da sua fé, sabe aonde você estará pronto para vencer a batalha. Só você saberá até onde vai as suas limitações. Após isso, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando Ele vê que nós estamos quase a perder uma batalha, Ele vem e nos mantém firme. Ele vem e nos apoia. É aonde todas as vezes saímos vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio muito nisso, pois eu já passei e tenho certeza que muitos de vocês já passaram por muitos problemas, por muitas provas. E hoje eu olho assim e às vezes fico refletindo quantas situações eu já não passei. E estou aqui de pé. Mesmo lá atrás, quando eu não me preocupava em agradar a Deus, em procurar seguir as leis de Deus, Ele sempre esteve próximo de mim, me apoiando e derramando dos céus a vossa misericórdia, a vossa bondade sobre mim. E hoje eu estou aqui, ó. Isso que eu estou fazendo, levando os seus conhecimentos, levando a sua palavra para todos que aqui estão vendo esse vídeo, isso aqui é o mínimo dos mínimos que eu posso fazer em retribuição ao que o nosso Senhor Jesus Cristo tem feito por mim. Por isso que eu sempre dedico a Ele toda a honra e toda a glória. Dedico a Ele todas as minhas vitórias, porque quem é merecedor das minhas vitórias é o Senhor Jesus Cristo. Eu apenas sou um servo dele aqui na terra, tentando de alguma forma agradecer a Ele por tudo de bom que Ele tem me dado. E com certeza são muitas as maravilhas, as coisas boas que o Senhor Jesus Cristo tem derramado sobre a minha vida. Continuando a leitura. Eles tinham forte fé de que o reino de Deus viria. Tá vendo, meus irmãos? É isso que nos mantém forte, é isso que nos mantém de pé, é a nossa fé. É acreditarmos que somos filhos de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro e único. E isso os ajudou a enfrentar até mesmo os piores dos problemas. Deus também deu a eles o poder além do normal, para eles conseguirem lidar com os desafios. Está vendo? Deus é misericordioso. Deus, a gente falta palavras para dizer o quanto grato nós somos ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes eu me sinto até envergonhado de que tantas coisas Jesus me dá e eu o retribuo tão pouco, né? Às vezes nós nem retribuímos. Às vezes quando atingimos a vitória em algum propósito, em alguma batalha, às vezes esquecemos até de agradecer pela força que Ele nos concedeu, né?
Em 2 capítulo 4, tá? 2 capítulo 4, versículos 7 ao 9, nos diz assim, ó. No entanto, temos este tesouro em vasos de barro, para que o poder, além do normal, seja o de Deus, e não o de nós mesmos. Somos apertados de todos os modos, né? Isso é verdade. Quantas vezes nós somos pressionados de inúmeras formas que muitas vezes nós não sabemos nem como vamos sair de uma situação. Quantas vezes nós nos pegamos apertados, endividados, da gente chegar ao ponto de falar assim, meu Senhor, não sei nem se eu vou dar conta de pagar as contas esse mês. E quanto menos esperamos, conseguimos. E não nos faltou nada. Por quê? Pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Ele é fiel a todos os seus filhos que são fiéis a Ele, né? Mas não comprimidos sem nos podermos mover. Então você vê, somos apertados de todos os lados, mas não deixamos de nos mover. Né? A gente consegue ainda se virar, dar um pulo para cá, um pulo para lá, né? Estamos perplexos, mas não inteiramente sem saber o que fazer. Por quê, meus irmãos? Porque sempre há uma solução. A primeira solução, acreditar no Criador. Acreditar em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. E de tudo Ele te dará o que você precisar. De tudo Ele te dará. Então, a primeira questão, confiar em Deus, né? E de tudo o Senhor Jesus Cristo lhe concederá, tá bom? Somos perseguidos, mas não ficamos cambaleando. Somos derrubados, mas não destruídos. Então é o que eu disse, meus irmãos. Muitas vezes achamos que chegou no fim, que não vamos mais conseguir, né? Aí vem o nosso misericordioso Jesus Cristo e nos levanta. Eu tenho uma passagem na minha vida, eu vou fazer um breve resumo para vocês. Eu estava passando por uma provação muito grande no meu local de trabalho, muito grande. Uma situação que me deixou muito chateado, muito aborrecido. Fui mandado embora, com uma mão na frente e uma mão atrás. Fui dispensado por justa causa. Conseguiram elaborar uma forma de eu ser mandado embora sem direito a nada. Eu tinha na época dívida do meu terreno. Eu tinha, a dívida que eu digo são parcelas, tá, meus irmãos? Eu tinha um valor que eu devia para uma pessoa que sempre me ajudou, né? Não fazia questão desse valor, mas eu sempre disse a esta pessoa que eu iria devolver a ela. Enfim, eu estava sem o que fazer. Mas naquele momento, eu não me preocupei, eu não me desesperei. E por coincidência, quando isso aconteceu, não era apegado à palavra de Deus. Eu não seguia as leis de Deus. Eu vivia achando que eu era dono do meu nariz e eu podia fazer o que eu bem entendesse.
Não tinha noção naquela época que Jesus Cristo estava sempre a meu lado. Não tinha noção. Então, para resumir, com um mês depois que eu fui mandado embora, eu estava trabalhando. Com um mês, eu quitei o meu terreno e eu paguei a dívida que eu tinha. Foi a partir daí que eu vi que Deus existia sim em minha vida. Eu é que era ignorante, orgulhoso e não enxergava isso. Por isso que hoje aqui, meus irmãos, eu falo para vocês. Se Deus nos faz maravilhas, mesmo não acreditando nele, você imagina se acreditarmos, respeitarmos e seguir os mandamentos. Não temos noção que maravilhas Deus tem para nós. Então eu tenho esse exemplo vivo do que eu passei, dentre outras coisas que eu já passei. Então ele é muito, muito maravilhoso, viu? Muito. Então, continuando a leitura. O que você vai fazer? Os primeiros cristãos obedeceram à ordem de Jesus de buscar primeiro o reino. Eles pregavam as boas novas do reino onde quer que houvesse pessoas. Então você vê lá atrás, eles se apegaram, né, a tudo isso e passaram a levar as boas novas do reino, né? Passaram a levar o conhecimento para as pessoas. E a partir daí, eles tinham, né, a misericórdia concedida por Deus e as vitórias que Deus derramava sobre eles, a força que eles precisavam, né? E dentre outras coisas que se aconteceram naquela época, né? Então, em Colossenses capítulo 1, versículo 23, nos fala assim, meus irmãos: desde que naturalmente continueis na fé, estabelecido no alicerce, e constantes e sem serdes deslocados da esperança, daquelas boas novas que ouviste e que foram pregadas em toda a criação, debaixo do céu. Destas boas novas, eu, Paulo, tornei-me ministro. Uma hora, meus irmãos, eu vou falar uma situação que eu vivi recentemente. De uma certa forma, eu fui humilhado, eu tomei um balde de água fria foi jogado sobre todas as minhas ideias que eu tinha, né? Foi jogado um balde de água sobre a minha vida, tentando me parar de executar isso que eu executo hoje, né? Então eu tomei esse balde de água fria e por um pastor, eu não vou dizer que religião é, não vou dizer o nome, mas de uma certa forma eu fui tentado, mas essa pessoa não obteve sucesso. Eu fui tentado a ser jogado para baixo, a ser tentado abalar a minha fé e o que eu acredito. Mas, de uma certa forma, o Espírito Santo tocou em meu coração e me fez entender que eu tinha que estar naquele momento passando por essa situação para ver, né, de uma certa forma,
que quando você está evoluindo, quando você está caminhando em busca da salvação, em busca de Deus, e assim como é bíblico, né? Muitos falsos profetas vão tentar, de alguma forma, te desviar do seu foco, te desviar da sua fé. E graças ao bom Deus, o Espírito Santo enviado para mim me mostrou a realidade como ela era, me mostrou que hoje, por mais que as pessoas falam da palavra de Deus, vai existir muitas pessoas, muitos falsos profetas que vão tentar te abalar. Vai tentar tirar você do caminho correto que você está seguindo, o caminho da sua salvação, o caminho da sua fé, te desviar e seguir o caminho da perca, o caminho da derrota. Mas se você estiver pegando forte, firme no propósito de Deus, não vai ser falso profeta, não vai ser humano, não vai ser ninguém que vai te desviar do caminho correto. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza disso. Então, só para encerrar, tá bom? A nossa conversa. Será que existe alguém que está fazendo isso hoje? Né? Levando as boas novas do reino de Deus? Existe sim, existem muitas pessoas, né? Eu estou aqui levando as boas novas, eu estou levando a palavra de Deus para todos aqueles que querem ouvir. Já falei muitas vezes, né, nos vídeos que eu não sou perfeito, eu não sou perfeito, eu não sou pastor, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus e levando as palavras de Deus e levando o conhecimento a todos aqueles que precisam. E com certeza, dentre vocês também já se passaram também muitas pessoas que levaram as boas novas do reino de Deus para vocês, assim como houve em minha vida muitas pessoas que trouxeram as boas novas do reino de Deus para minha vida. Por isso que hoje eu estou aqui, tá? Por isso que hoje eu estou aqui. Porque eu tenho esse propósito comigo, tá bom? Eu tenho esse propósito. E com certeza eu estou conseguindo realizar cada vez mais, aos poucos, né, esse propósito, que é levando o nome de Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da vida de todos vocês, dentro do lar de todos vocês. E espero que essa nossa conversa, essas leituras que eu venho passando para todos vocês, estejam sendo de bom grado, estejam tendo uma grande serventia, esteja sendo de grande alimentação para a sua fé, para a sua motivação em busca do nosso Senhor Deus, em busca da sua salvação, tá bom? Meus queridos irmãos, vou terminando essa leitura hoje por aqui, tá? Espero que tenham gostado, tá bom? Eu desejo que nosso Senhor Jesus Cristo derrame dos céus toda a bênção, toda a honra e toda a vitória que vocês necessitam no dia de hoje, na vida de vocês, tá bom? Que a paz, que o amor, que a esperança e a prosperidade reinem cada vez mais no lar de vocês. Que o inimigo se torne cada vez mais fraco, mais frágil, por onde quer que ele esteja tentando desviar, tentando manipular os vossos corações. Pois para quem é filho de um Deus verdadeiro, de um Deus vivo,
o inimigo ele não tem força, ele não tem poder. Ele pode até tentar algo assim como nós lemos aqui hoje, mas muitas vezes ele se esquece que o nosso Senhor Jesus Cristo está do nosso lado. E se nós temos o Filho do Criador ao nosso lado, nós não precisamos de mais nada, já temos tudo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.